Buenas tardes a nuestros amigos que nos siguen a través de YouTube. Aquí estamos haciendo los preparativos para la grabación de la administración de este día. Este día va a ser un poco diferente porque estamos grabando y vamos a estar lanzando el video a través de YouTube y también stream directo a través de Facebook. Esperamos que nos vean en diferentes medios sociales que lanzamos este video. Vamos a tener hoy la administración del pastor de Brasil, Marcio, y también va a estar con nosotros acompañándonos en la traducción el hermano Clelio Soares. Esperamos que sea de bendición y sabemos que va a ser de bendición para que nos sigan viendo estos videos que vamos a estar lanzando a través de YouTube. Bendiciones desde el Centro Familiar Cristiano, cuya pastora es la pastora apóstol Aide Esparza, y queremos que sigan de cerca ese ministerio porque sabemos que será de gran bendición y traerá grandes cambios a su vida, grandes bendiciones con la palabra profética que se lanza desde este ministerio. Bendiciones y seguimos en un momento más. Que empieces a adorar. Ha sido bueno. Donde quiera que tú estás viendo este video, te invitamos a que participes en la adoración. Bueno es Dios. Desde el extremo del Brasil hasta el África y el América Latina, en México y los Estados Unidos. Vamos a ir. Dios ha sido bueno. ¿Para cuántos ha sido bueno? Aquellos que están aquí, aquellos que están en la casa, aquellos que están afuera. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Nos permite una vez más poder recibir su palabra por diferentes medios de comunicación, de poder alimentar nuestra vida, declarando que Él es bueno y para siempre es su Señor. Dios ha sido bueno. Dios
Dios. Esa es la grandeza de Dios. Hoy puedes respirar, hoy puedes vivir, caminar, platicar, hoy comiste, hoy es la fidelidad de Dios en tu vida, en tu familia, porque Él ha hecho un pacto. Ninguna plaga tocará tu morada. Ese es el pacto de Él, es el pacto del creyente. Y cuando tú has recibido esa palabra en tu vida y tú la aplicas, esa palabra se hace vida, en tu casa, en tu familia. Los que están cercanos y los que están lejos se hacen real. Es poderoso, eso es poderoso. Qué tremendo tiempo vivimos. Wow. ¿Quién iba a pensar que íbamos a vivir este tiempo? Pero qué bueno que hoy vamos a valorar lo que es asistir a la casa de Dios, lo que es estar en sus atrios, entrar con alabanza, con cántico, con gratitud. Hoy que no estás aquí, pero estás en tu casa, ahí, ese es un santuario, esa es una casa de Dios, ese es el lugar donde Él habita. Y la misma unción que se va a soltar aquí se va a transmitir por a través de este Facebook Live, y va a tocar ahí donde estás reunido en tu casa, y va a tocar a los que están afuera en los carros. Amén. Yo por muchos años pensaba en un culto de drive-thru, así, donde estuvieran los carros afuera y yo estuviera predicando acá adentro. Bueno, ya llegó la hora. Ya llegó el momento en donde desde adentro hacia afuera la iglesia tiene que salir hacia afuera. Amén. Son todos nuestros vecinos que están alrededor hoy, esta noche, que nos escuchan. Pues mire que hasta tu casa va a llegar la palabra esta noche. Hasta tu casa va a llegar la oración de protección divina. Hasta tu casa, tú que nos estás escuchando alrededor de esta vecindad, hasta tu casa, hasta donde el aire lleve las olas de esta bocina, hasta allá va a llegar el poder sanador de Dios, y te va a tocar, y te va a sanar, y vas a ver que algo poderoso se soltó esta tarde en tu vida. No quiero quitar más tiempo, porque queremos redimir el tiempo. También hay una orden de cierto horario, así que también vamos a someternos a eso. Te aseguro que no será después de las 12. Saldremos temprano, pero vamos a dejar este lugar al apóstol Márcio Alba desde Río de Janeiro, Brasil. Y su traductor también, que viene del otro extremo, San Pablo, Brasil. Así que tenemos unos brasileños aquí esta noche con una unción tejana, aleluya, que viene del cielo, amén. Con una unción que viene del cielo. Hermano Alba y hermano Cleo, pasen. Tú que estás en tu casa, prepárate para recibir la palabra del Señor. Shalom para todos vocês. La paz del Señor para todos ustedes. Nós estamos felizes de podermos estar nessa trajetória com vocês. Estamos muy contentos por estar en esta trayectoria juntamente con ustedes. Pode sentar. Pueden tomar sus asientos. E para vocês que estão em suas casas, Y para ustedes que están en sus hogares, sintonizado nesse momento tão especial, sintonizado en este momento tan especial, se preparem porque hoje é uma noite de milagres. prepárense porque hoy es una noche de milagros. Antes de continuar a nossa palavra, Antes de seguir con la palabra, nós queremos lembrar aos irmãos, somente os que não conseguiram adquirir os nossos livros ontem, queremos hacer recuerdo a los hermanos y aquellos que todavía no consiguieron comprar los libros que les dije ayer. Então nós trouxemos mais outros aqui e são os mesmos. Nós temos eles em espanhol,
também em inglês. Y queremos hacer el recuerdo que tenemos más libros aquí y tenemos en inglés y en español. E como eu já havia lhe falado, este é um livro em que você aprende a usar a moeda corrente dos céus. Como yo le había dicho, que es un libro que les enseña a cómo usar la moneda del cielo, Que é a fé. que es la fe. Aqui você vai aprender a usar a fé sobrenatural para os grandes milagres. Aquí tú vas a aprender a usar la fe sobrenatural sobre los grandes milagros. Vai descobrir por que a fé das pessoas, às vezes que se dedicam, que creem, mas não funciona. Vai descubrir por qué la fe de que mucha gente que cree, que confía, pero todavía no funciona. Porque a fé natural, ela não opera no sobrenatural. Porque la fe natural no opera en sobrenatural. E se queremos alcançar milagres sobrenaturais, E se queremos alcançar milagres sobrenaturais, precisamos pegar a fé sobrenatural. necessitamos agarrar a fé sobrenatural. Pode ficar com você, porque eles vão entender você mais do que eu. Amém. Está bien. Eu falo um pouco aqui, mas fica aí com... Está bien. Okay. E quando você adquire a fé sobrenatural, E quando tu recebes a fé sobrenatural, não há limite para você. não há limite para ti. E você aprende isso aqui. E tu aí então aprendes isso. Como você orar de forma inteligente. Como orar de maneira inteligente. Como se apropriar da fé sobrenatural. Como se apropriar da forma sobrenatural. Ok? Ok? Assim. Tá tudo bem aí? Tudo bem. E como eu já havia lhe falado ontem, repito hoje, Como eu lhe havia falado ayer, le repito hoy, esse é o livro do meu coração, esse é o livro de mi coração, porque ele trata sobre a intimidade com Deus. porque ele habla de la intimidade com Deus. É muito importante você aprender isso. E isso é muito importante que lo aprenda. Aqui eu ensino que o grande e o poderoso Deus, Aqui eu lhe ensino que o grande e poderoso Deus, ele deu ao ser humano o maior privilégio que o ser humano pode ter, ele ha dado o mais grande privilégio que o ser humano pode obter, que é a sua presença presente. é sua presença presente. Ele está na sua glória, Ele está em sua glória, mas ele vem ao encontro individual pero ele vem a um encontro individual para andar com o homem. para caminhar com o homem. Então isso é maravilhoso. Então, isso é hermoso. E aqui você aprende sobre isso. E aqui tu aprendes sobre isso. E um outro detalhe interessante, E aí detalhe mais interessante, que esse livro não é apenas para um cristão, que este livro não é somente para os cristianos. ele serve também para evangelizar os não cristãos. Ele também serve para evangelizar a los não cristianos. Porque tem uma parte em que eu falo sobre a vida de Jesus e o seu sacrifício. Porque há uma parte que eu hablo da vida de Jesus e seu sacrifício. E então aqui eu também motivo a pessoa que não é cristã, que está lendo esse livro, E eu também motivo a pessoa que está lendo sobre este livro, o quanto Deus a ama e quer andar com ela. e quanto Deus la ama e quer caminhar junto com ele. Quando ela se arrepende dos seus pecados, Deus a perdoa E quando ela se arrepende de seu pecado, Deus la perdona. e ela recebe o mesmo benefício de que todo cristão tem. E ele recebe o mesmo benefício que todos os cristianos possuem. Vocês sabem que esse valor é um valor bem ilusório, Este valor é valor bem simbólico, porque são os 2 livros por $10. porque os 2 exemplares, os 2 livros por apenas $10. Você que está em casa, então você pode adquirir esse livro. Tu que está em tua casa, tu também pode ter e adquirir livro desse. Pela informação que eu tive, cada casa aqui da igreja da Apóstola ID,
por la información que me pasaron aquí en la iglesia de la apóstola Aide. Cada casa tem um líder. Cada casa tiene un líder. Então você pode passar o dinheiro para o líder Entonces tú puedes pagar el líder. e ele então estará vindo e nos procurando Entonces él va a venir y buscar a nosotros. e nós então passaremos o livro para chegar às suas mãos. Entonces nosotros le entregaremos el libro para que él pueda entregarte a ti. E se aqui tiver alguém que deseja, Y si hay alguien que desea, no final dessa reunião, al final de esta reunión, você também pode adquirir conosco. tú también puedes adquirir con nosotros. Amém. Amén. Nós começamos ontem uma trajetória. Nosotros hemos comenzado ayer una trayectoria. Eu disse que estaria falando sobre uma matéria da teologia. Y yo les dije que iba a estar hablando de un asunto de la teología. Só que é uma revelação da teologia. Solo que es una revelación de la teología. E nós começamos a falar sobre cristologia. Y nosotros comenzamos a hablar sobre cristología. Cristologia é o estudo da vida e da pessoa de Jesus Cristo. Cristología es el estudio y la enseñanza sobre la vida de Jesucristo. A única diferença é que nós estamos tratando sobre uma revelação desta matéria. La única diferencia es que estamos hablando de una revelación sobre este punto. Porque no estudo comum da teologia você não vai encontrar estes assuntos. Porque en la enseñanza común de la teología tú no vas a encontrar estos asuntos, este aspecto. Então, ontem nós aprendemos sobre Jesus, o homem. Ayer nosotros hemos enseñado sobre Jesús el hombre. Então Jesus, ele como homem, ele deve ser seguido. Entonces Jesús como hombre, él debe ser seguido. Jesus como homem, ele deve ser imitado. Jesús como hombre debe ser imitado. Jesus, ele é aquilo que Deus quer que cada um de nós sejamos. Jesús es aquello que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos. Eu vou repetir que isso é muito importante. Yo voy a repetir que eso es muy importante. Você não pode ser um cristão verdadeiro se não for igual a Jesus. Tú no puedes ser un cristiano verdadero si no for como Jesús. Você tem que imitar Jesus. Tú tienes que hacer como Jesús lo hizo. E a Bíblia, ela nos apresenta Jesus em todos os livros. Y la Biblia nos apresenta a Jesús en todos los libros. Mas quando se trata de Jesus como homem, Pero cuando se habla de Jesús como hombre, você vai aprender tudo sobre o comportamento dele nos 4 evangelhos. tú vas a aprender del comportamiento de él en los 4 evangelios: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateo, Marco, Lucas y Juan. Então vocês entenderam que Jesus como homem deve ser imitado. Entonces ustedes entendieron que Jesús como hombre debe ser revelado, debe ser copiado. Então repitam comigo, Jesus como homem Entonces repita conmigo: Jesús como hombre Jesús como hombre deve ser imitado. debe ser debe imitado. ser imitado. Agora, qual era a maior paixão de Jesus como homem? Pero ahora, ¿cuál era la más grande pasión de Jesús como hombre? A maior paixão de Jesus como homem era ficar cheio do Espírito Su Santo. mayor pasión era estar lleno del Espíritu Santo. A maior paixão de Jesus como homem era ter a presença de Deus. La mayor pasión de Jesús como hombre era tener la presencia de Dios. E quando nós temos a presença de Deus, temos a proteção de Deus. Y cuando nosotros tenemos la presencia de Dios, tenemos la protección de Dios. Quando temos a presença de Deus, temos o cuidado de Deus. Cuando tenemos la presencia de Dios, tenemos el cuidado de Dios. O Espírito Santo, ele é a pessoa de Deus. El Espíritu Santo es la persona de Dios. Ele é a própria vida de Deus. Él es la propia vida de Dios. Ele é a presença de Deus. Él es la presencia de Dios. E ele é uma pessoa. Y Él es una persona. E ele é real. Y es real. Então, qual era a grande paixão de Jesus? Entonces, ¿cuál era la gran pasión de Jesús? A presença de Deus. La presencia de Dios. Mais do que qualquer outra coisa. Más que cualquier otra cosa. Nós precisamos do Espírito Santo. Nosotros necesitamos del Espíritu Santo. Você precisa do Espírito Tú Santo. necesitas del Espíritu Santo. Tudo na nossa vida muda com o Espírito Santo. Todo en nuestra vida cambia con el Espíritu Santo.
Eu lembro da história de uma família. Me acuerdo de uma história de uma família. Esse era uma família cristã muito unida. Era uma família cristiana muito unida. A esposa era um casal com 2 filhas. Havia uma esposa, uma pareja com 2 filhas. E eles eram unidos. E eles eram muito unidos. E todos os dias Todos os dias. eles tinham um momento de comunhão. Eles tinham um momento de comunhão. Toda semana Toda semana. eles tinham um culto doméstico. Eles tinham culto em seu hogar. E pela manhã, sempre quando o esposo ia sair para trabalhar, a esposa ia acompanhá-lo com beijo e com oração. E todas as manhãs, quando o esposo saía a trabalho, sua esposa sempre o acompanhava e despedia com um beijo e com oração. Numa noite em que eles fizeram o seu culto doméstico, Na noite que eles fizeram seu culto doméstico, foi um momento de muita alegria na presença de Deus. foi um momento de muita alegria na presença de Deus. Na manhã seguinte, E na manhã seguinte, ele saiu para trabalhar. ele saiu para trabalhar. Depois a esposa já estava acordada, acordou as meninas, Sua esposa já estava desperta, despertou as meninas, tomaram café desayunaram e saíram para resolver alguma coisa, alguma compra. e saíram para fazer algumas compras. Um caminhão veio de Governado Vino uma carreta desgovernada e pegou o carro daquela esposa com as meninas e chocou com o carro da esposa com as niñas. e matou todas elas. E todas elas morreram. Então foram avisar o esposo Então avisaram o em esposo seu trabalho. em seu trabalho. Então houve um alvoroço, muita agitação, Uma grande agitação, um grande alboroto, angústia de todos uma angústia de e todos também para o esposo. e também para o esposo. Então correram para o procedimento para o velório. Então correram para arreglar todas as coisas e fazer funeral. E no final daquele dia terminou o sepultamento. E o final daquele dia foi o sepultamento. Então o esposo disse: agora eu vou em casa. Então o esposo disse: agora vou na casa. Aí os familiares disseram: não vai em casa. Então os familiares disseram: não vem a casa. Não, vamos conosco, vamos para um outro lugar. Vamos com nós outros, vamos a outro lugar. Eles queriam consolar aquele homem. Eles queriam trair Ele você. disse: não, eu tenho que ir em casa. E disse: não, eu tenho que ir à casa. Então quando ele entrou pela porta da cozinha, Então quando entrou por la puerta da cozinha, ele viu que a mesa do café ainda estava lá. ele viu que a mesa de desayuno estava toda. Eles tomaram café, mas não tiraram as coisas. Elas desayunaram, mas não levantaram as coisas. Ele foi no quarto da esposa e viu que estava arrumadinho. Foi o quarto de sua esposa, da esposa dele, sair e viram que tudo estava arreglado. Foi no quarto das filhas, estava desarrumado. E no quarto das niñas estavam todo abortados, todas. Então ele passou e foi na sala. Então foi até na sala. Então ele percebeu que o piano ainda estava aberto. Ele viu que o piano todavia estava aberto. Que foi do encontro que eles tiveram de família à noite. E foi o encontro que eles tiveram de família na noite. Então ele sentou-se no piano Então ele se assentou e começou a tocar. e começou a tocar. E ele chorava e adorava o E Senhor. ele chorava e adorava o E Senhor. ele dizia: Senhor, tu me deu, tu me tirou. Senhor, tu me has dado e tu me has quitado. Bendito seja o teu nome. Bendito seas tu nome. Eu não sou desesperado, Eu não estou em desespero, porque eu sinto a sua presença, porque eu sinto tu eu presença. sinto o seu calor, Eu sinto tu calor, o seu abraço. tu abraço. Espírito Santo, tu és meu amigo. E o Espírito Santo, tu és meu amigo. Sim, eu sinto falta da minha esposa e das minhas filhas. Sim, eu estranho a minha esposa e minha filha. Mas obrigado porque eu tenho a tua presença. Pero graças por ter tu presença. É mais ou menos isso que eu estou tentando lhe explicar. É isso que quero explicar. Nós estamos vivendo um momento complicado no mundo inteiro. Nós estamos vivendo um momento muito complicado por todo o mundo. E muitos cristãos também estão muito desesperados. Muitos cristianos também estão muito desesperados. Isso é porque lhes falta a presença de Deus. Isso é porque falta a presença de Deus. Porque quando você tem a presença de Deus, Porque quando tu tens a presença de Deus, todas as coisas são fáceis. todas as coisas se tornam fáceis. Nós vamos, antes de eu ministrar outra palavra, E antes de começar a predicar, eu quero ter um momento de oração. eu quero ter um momento de oração. Ontem, quando nós fomos orar,
nós, no final, não sei se foi a apóstola ou se foi a jovem que colocou um hino sobre a presença de Deus. Aí, quando nós estuvimos orando, não sei quem ha puesto uma canção que falava sobre a presença de Deus. Você sabe qual foi? Sabe? Pode colocar aí agora, para que eu pedia para Por aumentar. favor, Quando eu disse, póngalo agora. Por nós favor. vamos, você que está aí em sua casa, Tu que está em tu casa, ame o Senhor agora, ame o Senhor agora, porque a presença dele é algo maravilhoso. porque sua presença é algo maravilhoso. Enquanto ela está procurando a música, Mientras ela busca a música, eu vou contar um outro testemunho, vou contar outro para testemunho você entender a importância do que eu estava falando sobre Jesus. para que entenda sobre a importância de lo que Deus estava falando de Jesus. Meu irmão, ele foi acometido de uma doença grave, Meu irmão estava com uma enfermidade muito grave então ele estava internado. e ele estava aí no hospital, hospitalizado. Na enfermaria tinha um senhor do lado E dele. na parte aí do hospital, na enfermaria, tinha um senhor cerca dele. O senhor estava pior do que ele. E este senhor estava muito pior que ele. E meu irmão, quando eu cheguei lá, ele disse: aconteceu algo muito estranho aqui. E quando eu cheguei lá, meu irmão me disse algo muito raro passou aqui. Porque quando eu cheguei lá, o senhor ele estava dormindo por causa dos remédios fortes. Devido aos medicamentos fortes, o senhor estava dormindo. E meu irmão disse ontem, eu vi esse senhor gemendo de dor. E aí, seu irmão disse: aí he visto este senhor, escutei ele gemendo com muitos dolores. Mas ele gemia assim, aleluia. Pero su gemido era aleluia. Ele gemia assim, aleluia. E ele dizia assim: aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí ele olhou para o meu irmão. Então ele mirou para meu irmão. Meu irmão estava preocupado porque ele tem 2 filhas. Minha irmã estava muito preocupada porque ele teve 2 filhas. Aquele homem com toda a dor que ele estava sentindo. Aquele homem com todo o dolor que estava sentindo. Ele olhou para o meu irmão Mirou para meu irmão. e disse: fique tranquilo, Ele disse: esteja tranquilo, fique em paz, esteja em paz, porque você vai voltar para casa. porque tu vai voltar para casa. Deus está protegendo as suas filhas. Deus está protegendo suas filhas. Ele disse: eu estou aqui no hospital. Eu estou aqui no hospital. O Senhor já me disse Pero o Senhor já me disse que eu não vou voltar para que casa. eu não vou regressar à E casa. daqui eu já vou para o céu. E que de aqui me vou ao céu. Eu estou muito debilitado, Eu estou muito débil. sinto muitas dores, Estou com muito dolor. mas o Senhor está comigo. Pero o Senhor está comigo. Diga comigo, tanto você que está em casa quanto vocês que estão aqui. Diga comigo, tanto tu que está na casa como aqueles que estão aqui comigo. Diga: eu não posso viver sem a presença de Deus. Eu não posso viver sem a presença de Deus. Você que ainda não se converteu, você precisa aceitar Jesus para ter a Porque presença. todavia tu não recebeu a Jesus como Senhor de sua vida, tu necessitas receber Ele para ter a presença dele. Nós vamos ter esse momento na presença de Deus agora. Nós vamos ter este momento em sua presença. Pode orar, baixe sua cabeça e vai orar. Baixe sua cabeça e comece a orar neste momento. Ó Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Espírito Santo. Não existe nada que pode nos separar do teu amor. Não há nada que nos pueda separar da graça de Deus. Não há tribulação, Não há tribulação. não há doença, Não há não há enfermidade. vírus, Não há não há nada. Não há nada. Nada pode nos separar da tua presença. Nada nos pode separar da sua presença. Nesse momento nós estamos te amando, Jesus, E neste momento estamos amando, Senhor. porque estamos cheios de sua presença. Porque estamos cheios de tua presença. Oh, aleluia. Amamos sua presença, Senhor. Amamos sua presença, Senhor. Amamos sua presença. Amamos sua presença, Senhor. Amamos sua presença, Senhor. Amamos sua presença, Senhor. Amamos sua presença. Amamos
presença. Amamos tu presença. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Senhor, ajuda-nos. Ajuda. Ajuda esses irmãos que estão nos ouvindo. Ajuda a esses irmãos que estão nos escutando. Os que estão passando provas tão difíceis. Os que estão passando por provas difíceis. Esses que estão passando por dificuldades econômicas e financeiras. Os que estão passando por dificuldades econômicas e financeiras. Os que estão vivendo agora com problemas familiares. Os que estão agora vivendo com problemas familiares. Com discórdias familiares. Com peleias na família. Os que estão vivendo com problemas de vícios e drogas. Os que estão enfrentando problemas com vícios e drogas. Vícios de bebidas. Vícios de álcool. Vícios de imoralidade. Vícios de imoralidade. Todas essas pessoas que estão nos ouvindo agora. Todas essas pessoas que nos ouvem agora. Oh Deus, eu te peço um milagre para elas. Oh Deus, eu te pido um milagre para elas. No nome de Jesus, eu declaro libertação para essas pessoas. No nome de Jesus, eu declaro liberação para estas pessoas. Eu declaro prosperidade para essas pessoas. Eu declaro prosperidade para essas pessoas. Eu expulso os demônios do vício. Eu expulso os demônios do vício. Eu expulso o demônio da miséria. Expulso os demônios da miséria. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando a sua presença se manifesta, quando a sua Deus, presença se manifesta, Deus, os milagres acontecem. Os milagres acontecem. Veja esta pessoa que está enferma. Esta pessoa que está enferma. Esta pessoa que está com dores. Esta pessoa que está com dolores. Veja como ela está sofrendo. Mire como ela sofre. Mas o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. E é a tua vontade curar as pessoas. E é a tua vontade sanar esta gente. O Senhor veio para perdoar os nossos pecados. Esse governo para perdonar-nos o pecado. E para curar as nossas doenças. E para sanar nossas enfermidades. Na autoridade do nome de Jesus. Em autoridade em nome de Jesus. Pela presença do Santo de Israel. Pela presença do Santo de Israel. Eu ordeno agora mesmo. Eu ordeno agora mesmo. Toda doença. Toda enfermidade. Toda enfermidade. Toda enfermidade. Sai desse corpo. Sai desse corpo. Sai agora. Sai agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora mesmo. Agora mesmo. Você que está com dores. Tu que está com dolor. Põe a mão aí no lugar da sua dor. Ponga a mão aí no lugar desse dolor. E eu ordeno que saia. Eu ordeno que saia agora. Saia dor desse corpo. Sai agora desse corpo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja abençoado e abençoada. Seja bendecido e bendecida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu que estava com dolor. Mesmo aí onde você está em casa. Mesmo aí onde tu está em casa. Se houver alguém aqui também conosco. Se houver alguém aqui também conosco. Eu quero que você procure sua dor agora mesmo. Eu quero que tu busque onde estava. E você agora faça o que você não podia fazer. Agora haga o que não podia ser. Se você estava sentindo dores na cabeça, balance a Se cabeça estava agora mesmo. com dolor na cabeça, mueva na cabeça agora mesmo. Se sentindo alguma dor nas costas, mova suas costas. Estava sentindo algum dolor nas espaldas, mueva agora suas espaldas. Se estava sentindo algum caroço, você aperta e procure ele agora mesmo. Se havia alguma bola, alguma pelota em seu corpo, busca-lo agora também. Porque agora o Senhor já começou a operar milagres no Porque lugar. a hora que o Senhor já começou a operar milagres em Deus tua vida. começou a operar milagres em sua vida. Deus começou a operar milagres em tua vida. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E a Ele um forte aplauso. Dê a Ele um forte aplauso. Amém. Então vamos continuar. Então vamos seguir adiante. Obrigado, jovem. Graças, irmão. Nós vamos meditar no livro de Colossenses, Nós vamos meditar no livro de Colossenses. no capítulo 1, Colossenses capítulo 1, versículo 13 em diante. versículo 3 adelante. 13. 13, 1, 3, 13 adelante. Amém? Amém?
Você pode procurar aí Pode buscar aí. com carinho, e você também aí na sua casa. Aí também em tu casa pode buscar Colossenses capítulo 1, verso 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Amém? Amém? Já podemos? Podemos seguir adelante? Ok. Ele nos libertou do poder das trevas. Pode ler em espanhol. Eu vou ler em português, você lê em seguida em espanhol. Ele nos libertou do poder das trevas. Ele, o qual nos ha librado del poder de la potestad de las tinieblas E nos transportou para o reino do seu Filho amado, y trasladado al reino de su Hijo amado, em quem temos a redenção, en que tenemos la redención a remissão dos pecados. por su sangre, el perdón de pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. Él es la imagen de Dios invisible. Eu vou repetir esta palavra. Yo voy a volver a repetir. Ele é a imagem do Deus invisível, Él es la imagen del Dios invisible, o primogênito de toda a criação, el primogénito de toda la creación. pois nele foram criadas todas as coisas, Porque en Él fueron creadas todas las cosas, nos céus e sobre a terra, las cuales hay en los cielos y en la tierra hay, as visíveis e as invisíveis, visibles y invisibles, sejam tronos, sejam soberanias, sean tronos, sean dominios, quer principados, quer potestades. sean principados, sean potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ele é antes de todas as coisas. Y Él es antes de todas las cosas. Nele tudo subsiste. Y todas las cosas en Él subsisten. Amém. Amén. Vamos orar mais uma vez. Vamos a orar más una vez. Espírito Santo, Espíritu no Santo, nome de Jesus, en el nombre de Jesús, libere o nosso espírito libere nuestro espíritu para receber sua palavra no nível do espírito, para recibir tu palabra a nivel del para que espíritu, nosso corpo e nossa alma seja transformado. para que nuestro cuerpo y nuestra mente sea transformada. Nós declaramos falência a todo o poder do diabo. Nosotros declaramos la quiebra de todas las fuerzas del diablo. Nós oramos no nome de Jesus. Nosotros oramos en el nombre de Jesús. Senhor Deus, que desça sua glória, Señor Dios, que desciende tu que gloria, desça sua glória, descienda su que gloria, desça sua glória. desciende tu gloria. Amém. Amén. Então nós aprendemos sobre a pessoa de Jesus como homem ontem. Entonces nosotros hemos aprendido como la persona de Jesús como hombre ayer, Que deve ser seguido e que deve ser imitado. que debe ser seguido y debe también ser imitado. Agora hoje nós vamos falar sobre Jesus como Deus. Ahora vamos a hablar de Jesús como Dios. A pergunta é muito simples. Su pregunta es muy sencilla, simples. Por que as pessoas se desviam do Evangelho? Porque las personas salen del Evangelio. Por que as pessoas se entristecem e ficam fracas na fé? Porque las personas se entristecen y se quedan débiles en la fe. É importante você saber que a mesma quantidade ou mais de crentes no mundo Es importante nosotros entender que una gran cantidad o más de cristianos en el mundo é a mesma quantidade ou mais de pessoas desviadas do Evangelho. es la misma o más cantidad de personas que están descarriadas del Evangelio. Então por que as pessoas vão na igreja, aceitam Jesus e depois desanimam? Entonces, ¿por qué las personas van a la iglesia, reciben a Jesús y después se desaniman? Porque as pessoas já não querem mais orar, ler a Bíblia, ir para o culto, Porque las personas no quieren más orar, leer la Biblia, venir al culto, voltam a fazer as coisas mundanas, vuelven a hacer las mismas cosas mundanas, perdem todo o temor de Deus. pierden todo el temor de Dios. E às vezes são pessoas que trabalharam até na igreja, Pero a veces han sido hasta personas que sirvieron en la
la iglesia. pessoas que eram até líderes da igreja. Personas que han estado en liderazgo de la iglesia. Porque há tantas pessoas que se desviaram do Evangelho. Porque hay tantas personas que descarriaron del evangelio. Agora, quando estou ministrando para vocês, Ahora, enquanto estoy ministrando para ustedes, eu sei que tem muitas pessoas que estão desviadas me ouvindo. yo sé que hay muchas personas que están fuera del evangelio que me están Eu escuchando. sei que tem muitas pessoas que estão fracas na fé que estão me ouvindo. Yo sé que hay mucha gente que está débil en la fe que me están escuchando. E a pergunta é: por que as pessoas desanimam na fé? La pregunta es por qué la gente se desanima de la fe. Porque as pessoas elas desviam do Evangelho. Porque las personas se descarrían del evangelio. Então hoje nós vamos aprender algo muito importante. Entonces hoy nosotros vamos a aprender algo muy importante. O que você vai aprender hoje pode mudar a sua vida completamente. Lo que tú vas a aprender hoy puede cambiar su vida O que completamente. você vai aprender hoje pode levar você a alcançar um nível de segurança como você nunca teve no Evangelho. Lo que tú vas a aprender hoy puede llevarte a un nivel de seguridad que tú nunca tuviste en el evangelio. O que você vai aprender agora é sobre a resposta do porquê que as pessoas se desviam e se afastam do Evangelho. Lo que vas a aprender ahora es la respuesta del por qué la gente se aleja del evangelio. Então me ouça com atenção. Entonces escúcheme con atención. O problema é porque não sabem quem é Jesus de fato. El problema es que ellos no saben quién es Jesús de veras, real. Quem é Jesus Cristo de fato? ¿Quién es Jesucristo de verdad? Então, antes de que ele tomasse forma humana, Es que antes que Él tomara forma humana, você precisa fazer uma viagem comigo na eternidade. tú necesitas hacer un viaje conmigo hacia la eternidad. É importante você saber que Deus é o único Deus verdadeiro. Es importante que tú sepas que Dios es el único Dios verdadero. Deus é o único Deus soberano. Dios es el único Dios soberano. Deus é o único Deus santo. Dios es el único Dios santo. Ele é o único que é onipotente. Es el único que es Ele omnipotente. é o único que é Es onisciente. el único que es el Ele omnisciente. é o único que é Es onipresente. el único que es omnipresente. Não existe outro Deus. No existe otro Dios. Só Ele é Deus. Solo Él es Dios. Agora, tem algo importante que você precisa saber. Ahora, ¿cómo es tan importante que sepas No eso? capítulo 1, versículo 18 de João. El capítulo 1 del versículo 18 de Juan. Então, o autor diz que Deus nunca foi visto por ninguém. Entonces el autor dice que Dios nunca había sido visto por nadie. Quando a Bíblia diz que Deus é altíssimo, Cuando la Biblia dice que Dios es altísimo, ela está dizendo que Ele é transcendental. Él está diciendo que Él es trascendental, Ele é inalcançável, es inalcanzable, incompreensível. incomprensible. A grandeza de Deus não tem limite. Su grandeza no tiene límite. Então, Deus, na sua essência, Dios en su esencia, antes de criar qualquer coisa, antes de crear cualquier cosa, Ele sabia que Ele não poderia ser entendido por ninguém. Él sabía que nadie podía entender a Él. Ele sabia que não existiria nenhuma criação dele que pudesse vê-los, ouvi-lo ou ter contato com ele. Él sabía que no había ninguna de la creación de Él que podía mirarlo o tener contacto con Él. Deus, na sua essência, é inalcançável. Dios en su esencia es inalcanzable. Eu vou explicar de forma humana. Yo le voy a explicar de forma humana. Se você entrar no submarino, Si tú estás en un submarino chegar na profundeza do mar, y bajas hasta la profundidad del mar, e eles abrirem e soltarem você no fundo do mar, y ellos dejarem que tú estés ahí libre en el fondo a del mar, pressão do fundo do mar la presión desde fondo vai estourar os seus tímpanos. va a reventar sus oídos. Você vai morrer. Tú vas a morir. Você não pode suportar a profundeza do fundo do mar, Tú no podrás soportar la profundidad del fondo del mar, salvo com equipamentos. a no ser que tú estés con un equipo. Se você pegar um foguete e levar você no universo, Si te subes a un foguete y te vayas al universo e chega lá eles lançarem você nos ares, y dejarem que tú estés ahí en el aire, sem equipamento você explode completamente. sin ningún equipamiento tú
también va a explotar. Nós não temos condição de suportar essa força da natureza. Nosotros no tenemos esta condiciones de soportar esta fuerza de la naturaleza. Por isso era muito comum quando você lê a Bíblia, diz que alguém ficava espantado porque dizia: eu via Deus e não morri. Por eso que es muy común alguien decir una cosa: yo he visto a Dios y no he muerto, no morí. Porque todos sabiam que ver a Deus não tinha condição nenhuma. Porque todos sabían que no había ninguna condición de ver a Isto é Dios. um fato. Deus, ele não pode ser visto, não pode ser entendido, não pode ser relacionado. Y esto es una realidad. Dios no puede ser visto, no puede ser entendido y no puede ser comprendido. Então não havia nenhuma criação a não ser o próprio Deus. Entonces no había ninguna otra creación a no ser el propio Dios. Então Deus sabia que ele precisava fazer algo para que ele pudesse ser compreendido. Entonces Dios sabía que debería hacer algo para que él pudiera ser comprendido. Então o que ele fez? Entonces, ¿qué hizo él? Ele criou uma imagem dele mesmo. Él creó una imagen de él mismo. Deus se diminuiu. Dios se disminuyó. Então quando eu li esse texto, você vai encontrar isso em Hebreus capítulo 1 também. Entonces, cuando yo leí ese texto que tú vas a encontrar en Hebreos capítulo 1, Também você vai entender que que Jesus, ele é expressa imagem, ele é expressa imagem do Deus vivo. entonces tú vas a entender que Jesús es la misma imagen de Dios, del Dios vivo. Deus criou uma imagem dele menor. Dios creó una imagen suya más pequeña. Então, nos céus, En los cielos de los cielos, antes que tudo fosse criado, antes que todo fuera creado, lá na grande eternidade, en la grande eternidad, então Deus, ele se diminui. entonces Dios se disminuye. Essa diminuição dele Esta forma de se disminuir é a própria pessoa dele, es la propia persona de de él, forma compreensível. de forma comprensible. Ele mesmo, Él mismo nessa diminuição, hace él se disminuye. você está me entendendo aí? ¿Tú estás entendendo ahí? Está me entendendo ¿Tú me aí? estás entendiendo ahí? Porque Deus nele não poderia ser entendido. Porque Dios en él mismo no podía ser entendido. Então ele cria uma imagem de compreensão. Entonces él creó una imagen de comprensión. Só que essa imagem era ele mesmo em diminuição. Solo que esta imagen era él mismo en su disminución. Por isso que a palavra, o nome Jesus Cristo. Por eso que la palabra en nombre Jesucristo. Jesus é salvação. Jesús es salvación. E Cristo é ungido. Y Cristo es ungido. Então agora esse ser do próprio Deus se manifesta. Ahora entonces ese ser del propio Dios se manifiesta. E ele mesmo libera a palavra de criação. Y él mismo libera la palabra de Eu creación. vou explicar para você entender melhor. Yo voy a explicar para que entendas mejor. Deus na sua diminuição. Dios en su disminución. Diga Jesus Cristo. Jesucristo. Não havia terra. No había tierra. Não havia universo. No había Não universo. havia galáxia. No había galaxia. Não havia sol. No había sol. Não havia paraíso nem céus. No existía paraíso ni cielo. Havia apenas ele. Había solamente Él. Vocês estão entendendo? ¿Me está entendiendo? Consegue me acompanhar? Consigue Um acompañar. pouco profundo isso, não é? Es un poco profundo, Mas ¿verdad? isso vai fazer você entender o que eu quero Pero eso es para hacer que tú entendas o que eu quero lhe falar. lo que quiero decir. Então, agora essa diminuição dos céus, Ahora esa disminución del da cielo, pessoa de Deus, de la persona de Dios, que é uma diminuição mas grandiosa e quase que infinita. que es una disminución grandiosa pero casi infinita. Então essa diminuição de Deus expressa a palavra e dá a ordem criando todos os céus. Entonces esta forma de Dios disminuir expresa toda palabra que hay en los cielos. E Deus então cria os céus de glória. Entonces Dios crea un cielo de gloria. Ele cria um trono. Él crea un trono. E ele se senta no trono. Y se sienta el trono. Então ele sopra. Entonces Él sopla.
Salmo 133, versículo 6. Salmo 133, versículo 6. E com o sopro de sua boca ele cria todos os seres celestiais. Y con soplo de su boca Él crea todos los seres celestiales. Anjos, arcanjos, querubins, serafins Ángeles, arcángeles, serafim, querubins e todos os seres y viventes, todos los seres viventes. eles já são criados prontos, Ellos ya son creados prontos. já são criados adorando. Ya son creados adorando. Milhas e milhas, Miles de miles. milhares e milhares, Miles y millares. todos eles já nascem adorando o Y Rei. todos ellos ya nacen adorando al Rey. Quem é o Rei? ¿Y quién es el Rey? É o Rei dos Reis. El Rey de Reyes. Ele expressa a imagem do Deus vivo. Él expresa la imagen de Dios vivo. Ele está em sua glória. Y Él está en su gloria. Todos estão adorando Y Ele. todos estaban adorando a Él. E Ele continua o seu plano de criação. Y Él sigue su plan de creación. Continua dando ordem. Sigue dando E orden. quando Ele libera a Y palavra, cuando libera la então palabra, Ele cria o universo. entonces Él crea el universo. Ele cria as Él galáxias. crea las Ele galaxias. cria os Él planetas. crea los planetas. Depois então Ele recria essa terra e cria o homem. Entonces Él recrea la tierra y crea el hombre. Aleluya. Você está aí? ¿Tú estás aquí? Santo. Agora observe algo interessante. Ahora, observe algo muy interesante. Nesse percurso que a gente chama de Antigo Testamento, En ese percurso que nosotros llamamos de Antiguo Testamento, então eles estavam agora tentando compreender com um pouco mais de facilidade, estaba ahora intentando comprender con un poco más de facilidad. porque agora Deus poderia ser um pouquinho entendido. Porque ahora Dios podría ser un poco más entendido, compreendido. Então eles sabiam que Deus estava no trono. Entonces él sabía que Dios estaba en su trono. Ele sabia que Deus, ele era Rei dos Reis. Entonces él sabía que Dios era Rey de Ele Reyes. sabia que ele era Senhor dos Él Senhores. sabía que Dios era Señor de señores. Mas eles temiam e tremiam diante Mas dele. eles temiam e tremiam delante dele. Porque por mais que ele tentasse se aproximar, Porque por más que él tentaba se acercar, ainda era um pouco difícil para a maioria. pero era muy difícil para la mayoría. Mas Deus já havia se diminuído. Pero Dios se había disminuido. Porque Jesus Cristo é a expressa imagem de Deus. Porque Jesús expresa la misma imagen de Eu vou Dios. repetir, Jesus é a expressa imagem de Voy Deus. a repetir, Jesús expresa la imagen de Dios. Foi isso que eu acabei de ler Por aqui. eso terminé de leer ahora. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Porque Él es el creador de todas las cosas. Poderoso. Então, aí entramos agora no Novo Testamento. Entonces ahora entramos al Nuevo Testamento. E você encontra então uma história maravilhosa. Entonces te encuentra una historia hermosa. Deus ele continua no seu processo de revelação para ser entendido. Dios sigue su proceso de revelación para ser entendido. Então a Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, Entonces la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 1 que no princípio era a palavra e a palavra era Deus. que el principio era la palabra y la palabra era Dios. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Y todas las cosas fueron hechas por Él y nada de lo que había sido hecho sin Él se había hecho. Então vamos entender quem era a palavra. ¿Quién era la palabra? A palavra era La palabra era Deus. Dios. Então repita comigo, a palavra era Deus. Diga conmigo, la palabra era Dios. Diga de novo, a palavra era Deus. Diga de nuevo, la palabra era Dios. E diga, a palavra se fez carne La palabra se hizo e carne habitou entre nós. y habitó entre nosotros. Agora, queridos, eu entendo que para os judeus não era fácil aceitar isso. Ahora yo entiendo, queridos, que para un judío no era fácil entender esto. Era muito complicado, Era muy complicado. porque este personagem Porque este personaje que estava habitando entre nós, que estaba habitando entre nosotros, ele nasceu num lugar muito pobre. él nació en un lugar muy pobre. Não tinha lugar para que Maria e José pudessem se instalar. No había un lugar para que María y José pudieran estar. Ficaram em um ambiente muito precário. Se quedaron en un ambiente muy difícil. É complicado entender. Es muy complicado de comprender. Mesmo sabendo que a profecia disse que ele nasceria em Belém, Mismo sabiendo que la profecía decía que él nacería en Belén. mas era o rei.
uma manjedoura num lugar ruim. Mas era o Rei da Glória nascendo em Pesebre, em um lugar malo. É difícil entender isso, queridos. É muito difícil entender isso. Agora, o que é mais interessante Ahora, lo más interesante é que no dia que ele nasceu, es que el día que nació, tinha uns pastores lá em Belém, había unos pastores allá en Belén. estavam sentados. Estaban Quando sentados levantaram a cabeça, y cuando levantaron la cabeza, aconteceu algo inédito. ocurrió algo O inédito. cântico do céu parou, El cántico del cielo se detuvo. porque todos os anjos desceram. Porque todos los ángeles bajaron. E a Bíblia diz que milhares e milhares de anjos começaram a cantar. Y la Biblia dice que miles y miles y miles de ángeles comenzaron a cantar. Ninguém entendia, Y no entendía. mas era ele. Mas era él. Era ele. Era él. Diz que o Rei da Glória Dijo que el Rey de la Gloria, estava no céu, y adorado el cielo, agora estava na terra, ahora estaba en la tierra, no corpo de uma criança. en el cuerpo de un niño. Ele era Él Deus. era Dios. Mas é difícil entender isso. Mas es difícil entender esto. Ele cresceu Él creció e ele numa das cidades mais pobres de Israel. y en una ciudad de las más pobres de Israel. Ele cresceu em Nazaré, Él creció en Nazaret, na região da en Galileia. la región de la Galilea. E tudo era muito difícil lá. Y todo era muy difícil por él. Jesus viveu uma vida muito difícil, economicamente falando. Jesús vivió una vida muy difícil económicamente hablando. Então, quando ele começou o ministério dele, Entonces, cuando comenzó su ministerio, para piorar a situação, para empeorar la situación, ele não tinha aparência. él no tenía apariencia, Nasceu meio feinho. era un poco feo. Não era isso que eles mostram aí na televisão. No era eso que muestran en la tele. Não era um quadro que eles pintam. No era el cuadro que ellos pintan. Isaías disse que ele não tinha parecer nem formosura. Isaías dijo que no tenía apariencia ni hermosura. Porque quando você pensa em alguém que se diz ser angelical, ser poderoso, Cuando tú piensas en alguien que se dice ser grandioso y poderoso, então você espera que aquela pessoa tenha uma aparência bonita, entonces tú esperas que esta persona tenga una apariencia bonita, tenha hermosa, uma pompa, algo bonito, uma roupa bonita, tenga una hermosura, una ropa bonita, tenha um rosto bonito. tiene un rostro hermoso. Mas ele tinha um rosto meio estranho. Pero él tenía un rostro un A poco Bíblia raro. diz que ele não tinha aparência, Y la Biblia dice que no tenía apariencia, não tinha formosura. tenía hermosura. Era difícil acreditar que ele era o que era. Era difícil creer que él era lo que era. Quando ele começou o ministério dele, Cuando él comenzó su ministerio, era muito complicado. era muy complicado. Vocês vão concordar comigo. Ustedes van a concordar Se conmigo. nós estivéssemos lá, Acuerdan conmigo. Si nosotros estuviéramos allá, nós também não aceitaria Jesus. nosotros no aceptaríamos a Jesús. Ele fez coisas que não deveria fazer. Él hizo cosas que no debería hacer. Había hecho. Era complicado conseguir acreditar nele. Era complicado creer en él. Você está aí? Tú estás aquí, Você está aí? Você está aí? tú estás ahí. Olha só que complicação. Mira lá que complicado es. Para Israel, Para Israel, o sábado era um mandamento sagrado de Deus. el sábado era un mandamiento sagrado de Dios. Deus cobrava duramente de Israel para guardar o sábado. Dios requería que Israel cumpliera el sábado. Então agora ele vai fazer entre as ministrações dele, Y ahora, dentro de la administración de él, entrou uma mulher dentro do templo entró una mujer allá dentro del templo. e eles ficaram olhando para ele. Es que se pusieron a mirar A para él. mulher entrou toda torta. Y la mujer entró toda chueca. Então ele curou a mulher. Entonces él sanó a esta mujer Eles falaram, uau, eles chamaram a atenção dela. y llamaron su atención de Por que él. você não veio outro dia para ser curado? ¿Por qué no veniste al otro día para ser sanado? Você podia vir outro dia, não podia vir no sábado. Tú tenías que venir otro día, no podía haber venido el sábado. Sábado não é dia de exercício, de milagre, de cura. Sábado no es día de exercicio, de hacer nada, de milagro, de sanidad. Então Jesus chamou a atenção deles, dos líderes. Entonces Jesús llamó la atención de los líderes. Ele disse, se você tiver um animal e cair num buraco no sábado, você não vai tirá-lo? Entonces él dijo, ¿acaso si tú tengas un animal que cae en el hoyo y el sábado tú no lo vas a resgatárselo de ahí? Davi teve fome e entrou no santuário e comeu o pão da procissão. David tuvo hambre y entró en el santuario y comió el pan santo Ele deu para os seus soldados. y nadaba con sus soldados. Eu quero que vocês entendam. Yo quiero que ustedes entiendan. Olha o que ele disse.
escucha lo que ele dijo, que o Filho do Homem, que el Hijo del Hombre, até no sábado é Senhor. hasta del sábado es el Señor. Ele disse, "Ei, que maluco é este? ¿Qué loco es Ele este? está dizendo que é Senhor no sábado." Está diciendo que es el Señor del sábado. Uma outra ocasião, Una otra oportunidad para Israel e para os líderes de Israel, para Israel y sus líderes. o templo é um lugar sagradíssimo. El templo es un lugar muy sagrado. Até hoje, se você for a Israel, vocês vão ver que eles oram 24 horas no grande muro do templo. Hasta hoy, si tú fueras a Israel, tú vas a ver, se da cuenta de que ellos oran por 24 horas en el muro del templo. O sonho de Israel é erguer o templo para o Senhor. El sueño de Israel es levantar el templo para el Señor. Então, o templo para Israel é um lugar sagrado. Entonces el templo para Israel es un lugar sagrado. Naqueles dias em que Jesus estava aqui, Y aquellos días que Jesús estuvo aquí, Faraó, Herodes construiu aquele templo, levou 40 anos. Herodes construyó aquel templo que le llevó 40 años. Jesus disse, derruba esse templo que eu vou construir em 3 dias. Derruba este templo que yo lo voy a construir en 3 días. Eles falaram, você é maluco? O templo é um lugar sagrado. ¿Você está loco? El templo es un lugar sagrado. Ele disse, mas até no templo o Filho do Homem é Senhor. Él dijo, hasta del templo el Hijo del Hombre es el Señor. Olha, eles falaram, ele é maluco? ¿Él está loco? Para o povo de Israel, os profetas também, eles veneram os profetas. Para los hijos de Israel, los profetas también, ellos veneran los profetas. Eles veneram as profecias. Él venera las profecías. Não existe nenhum povo na terra que leva a profecia mais sério do que o povo de Israel. No hay ningún pueblo en la tierra que lleva más en serio las profecías que el pueblo de Israel. Os profetas são muito importantes para eles. Los profetas son muy importantes para ellos. Olha aquele homenzinho de 30 anos. Mira aquele hombre de 30 años, Todo esquisitinho. todo feo, Olha o que todo chueco. olha o que ele disse. Mira lo que dijo. O povo de Nínive El pueblo de Nínive ouviu a pregação do profeta. escuchó la predicación del profeta, O profeta Jonas del profeta e Jonás, se converteram. y se convirtieron. Ouça só o que ele disse. Escucha bien lo que dijo. Mas eis aqui quem é maior do que o profeta Jonas. Aquí está alguien que es más grande que el profeta Jonás. Eles veneram muitos grandes reis. Él veneró mucho los grandes reyes, Os reis fiéis como Davi. reyes fieles como David, O grande guerreiro. el gran guerrero, O rei como Salomão. el rey como Salomón, Que foi o único rei que trouxe a maior prosperidade para Israel. que fue el único rey que trajo más grande prosperidad para Foi Israel. o único rei que durante todo o seu percurso de governo não houve uma guerra sequer. Fue el único rey que durante todo su gobierno no hubo una guerra. Foi o único rei que construiu o templo mais fabuloso de todos os tempos do mundo. Fue el único rey que construyó el templo más hermoso y fabuloso de todo el mundo. Nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nosotros no estamos hablando de cualquiera. Estamos falando de Salomão. Estamos hablando de Salomón. Agora você vê o que esse Jesus fez. Ahora escucha lo que Jesús hizo. Ele disse o seguinte: Él dijo el siguiente. a rainha de Sabá foi de muito longe para ver a Salomão. La reina de Sabat vino de muy lejos para ver a Salomón. Levou muita riqueza para ele. Trajo mucha riqueza para él. Mas eis aqui quem é maior do que Salomão. Pero aquí está alguien que es más grande que Salomón. Eles estavam olhando para ele e disse: quem é esse homem maluco? Y la gente está mirando para él y dijo, ¿qué es este hombre loco? Você entende que não era ¿Tú fácil? me entiendes que no era fácil? Não era fácil crer nele. No era fácil creer en él. Uma outra ocasião, Y en otra oportunidad, ele estava palestrando él estaba ahí dando una charla. e alguns líderes religiosos Y algunos líderes religiosos tentavam se defender. estaban ahí intentando defenderse. Então eles disseram: nós somos filhos de Abraão. Entonces ellos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Ele disse: vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos de Satanás. Él dijo, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de Satanás. Aí ele disse: nós somos sim. Ele disse: não, vocês não são. Y ellos dijeron, sí, nosotros somos. Pero Jesús dijo, no, ustedes no son. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, Porque si ustedes fueran hijos de Abraham, vocês iam crer em mim. ustedes hubieran creído en mí. Porque Abraão me viu e ficou feliz. Porque Abraham me dio a mí y se quedó feliz. Mas como é que Abraão te viu se você não tem nem 50 anos?
50 anos. Ele parou, olhou para eles e disse. Ele parou e mirou a eles e Ele disse a mesma palavra ele dijo a mesma palavra. que o Adonai Que ele Adonai, e Yahvé ele Yahvé, disse para Moisés no Monte Horebe. dijo para Moisés em Monte Horebe. Ele olhou para eles e disse: Mirou para eles e dijo: antes que Abraão fosse, antes que Abraão fuera, eu sou. yo soy. Eles ficaram irados, Se quedaram irados, pegaram em pedras para atacar ele. le agarraron las piedras. Se você estivesse lá, talvez você também não ia crer nele. Se tu estuvieras allá também, tu também não hubiera creído em ele. Ele não tinha nada que poderia apresentar, Ele não tinha nada que pudesse nos representar. porque ele era um homem natural como todos os outros homens. Porque era um homem natural como todos os demais. E agora você vai entender por que as pessoas se desviam, Agora tu vai entender por que as pessoas saem por que dele. as pessoas se afastam. Porque as pessoas se alejam. Vocês entendem isso? Vocês entendem isso? Não seria fácil crer em Jesus. Não seria fácil crer em Jesus. Você está me ouvindo? Tu me está escutando? Foi se encontrar com alguns conhecidos e amigos. Ele foi ao encontro de alguns conhecidos e amigos. Então, quando chegou, era uma situação complicada para aquela família. Era uma situação complicada para aquela família. Então Marta se jogou nos seus pés. Então Marta se lançou a seus pés Disse: Senhor, e dijo: Senhor, se tu estivesse aqui, se estuvieras aqui, meu irmão não teria meu morrido. irmão não hubiera muerto. Agora já passou 4 dias. Já passou 4 dias. Está podre. Está Agora podrido. não tem mais jeito. Agora não há mais solução. Agora acabou. Agora terminou todo. Por que o senhor não veio? Porque tu me diste. Ele disse: Marta, Dijo: Marta, eu não sou um profeta. eu não sou um profeta. Eu não sou um curador de doentes. Eu não sou um sanador de Você está enfermos. pensando que sou o quê? Quem pensas tu que sou? E ela disse: tu é quem? Tu eres Ele quem? disse: Marta, Marta, olhe para mim. mira-me a mim. Marta ficou olhando. Marta se quedou Você precisa mirando. saber quem eu sou, Tu Marta. necessitas saber quem sou eu. Você está olhando só pelo meu lado humano. Tu estás só mirando o meu lado humano. Olha para dentro de mim, Marta. Mira para dentro de mim, Marta. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Marta, eu sou a ressurreição da vida. E aquele que está morto, E aqueles que estão mortos, crê em mim, que creem em mim, ressuscitará. ressuscitará. Glória a Deus. Na sua trajetória final, Em sua trajetória final, ele estava conversando com os seus discípulos. ele estava conversando com seus discípulos Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. e disse: em casa de meu pai, muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês Se não for assim, eu nos hubiera dicho: que eu vou para preparar lugar, eu vou preparar lugar para que onde eu for vocês possam estar comigo. para que onde eu esteja, vocês também estejam comigo. Aí os discípulos olharam para ele Os discípulos me miraram e perguntou: e perguntaram: Senhor, Senhor, onde é o caminho? aonde é o caminho? Nos mostra o caminho para nós podermos. Muéstranos o caminho para que nós podemos ser. Disse: oh, cabeça Jesus dijo: dura. ai, cabeçones, Vocês estão olhando para o meu lado humano. vocês que estão mirando o meu lado humano, Olhe para dentro de mim. mire para dentro de mim. Eu sou o caminho. Eu sou o Eu caminho, sou a verdade. eu sou a Eu verdade, sou a vida. eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai Nadie vive al Padre a não ser por mim. sino por mim. Amém. Assim, aleluia. Acabou de falar isso. Filipe se levanta e diz: Senhor, Terminou de hablar esto, Ai. Felipe se para e diz: Senhor, nervoso, estou nervioso. mostra-nos o Pai então e nos basta. Nos muestra o Padre, esto é suficiente. Ah, Filipe, cabeça E dura. vai Felipe, su cabeção. Quem vê o Pai, vê a mim. Mira al Padre, mira a mim. Eu e o Pai somos um. E que eu e o Padre somos uno. Glória a Deus. Aleluia. Graças, Pai. Aqui está a diferença. Aqui está a diferença. Aqui está o segredo. Aqui está o secreto. Quando você vem para a igreja e apenas quer seguir a Jesus como um ídolo, Quando tu vem na igreja e quer seguir a Jesus como um ídolo, como apenas alguém que pode curar a sua doença, como alguém que pode solamente sanar sua enfermidade, como alguém que pode resolver seu problema de família, como alguém que só pode resolver seu problema como com alguém que família, pode resolver o seu problema de perturbação espiritual, como alguém que
isso pueda resolver su problema de desordem espiritual. Você vai chegar um momento que você vai desanimar e vai desviar mesmo. Vai chegar um momento que tu te vai sair, descarriar e desanimar. Porque você não sabe quem é Ele. Porque tu não sabes quem é. Porque quando você descobrir quem é Ele, Porque quando tu descobrir você quem é, nunca vai tu deixá-lo. nunca lo vai deixar. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Escucha lo que te digo. Havia muita gente caminhando com Jesus. Havia muita gente caminhando com Uma Jesus. grande multidão. Uma grande multidão. Mas havia uma mulher Pero havia uma que mulher estava num quadro clínico muito ruim. que estava em uma situação muito difícil. Ela estava mal em todas as áreas. Todas suas áreas estavam muito mal. Ela tinha sido desprezada pela sociedade. Havia sido desprezada pela sociedade. A medicina já não pôde mais ajudá-la. A medicina já não podia Ela ajudar. perdeu todos os recursos. Perdeu todos os recursos. Mas havia muitos doentes caminhando do lado de Jesus. Pero havia muitos enfermos aí caminhando. Havia muitos perturbados caminhando do lado de Jesus. Havia muitos loucos, enfermos. Eu quero dizer que você hoje pode alcançar um milagre em sua Eu quero vida. dizer que hoje tu pode alcançar um milagre em tua vida. Porque tudo vai depender de como você vê Ele. Porque todo vai depender de como tu lo ves. Então aquela mulher se aproximou com dificuldade. Então aquela mulher se acercou com muita dificuldade. Conseguiu tocar na orla dele. E conseguiu tocar em seu manto. Então ele parou. Então se ele se detuvo. Ele disse: alguém me tocou? Alguém me ha tocado. Aí os discípulos falaram: Senhor. Os discípulos disseram: Senhor, Todo mundo aqui está esbarrando no Senhor. todos aqui te apertam. Todo mundo te toca. Todos te tocam. Não, foi diferente. Digo, não, ha sido diferente. Alguém me tocou sabendo que eu sou Deus. Alguém me ha tocado sabendo que eu sou Deus. Porque quando alguém sabe que eu sou Deus, Porque quando alguém sabe que eu sou Deus, virtude sai de mim para essa tudo pessoa. sai de mim para essa pessoa. Quem me tocou? Quem me ha A tocado? mulher tremendo disse: fui eu. Tudo de mesmo fugiu. Ele disse: vai, porque a tua fé me salvou. Digo, vem porque tu fé me ha salvado. Descobriu quem sou eu. Esta mulher descobriu quem sou eu. Jesus é Deus. 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 Hermoso Rey poderoso. Jesus estava dando uma palestra. Jesus estava aí falando com a gente. Chega um comandante do exército romano. E chega um comandante do exército romano. Era um centurião. Era um centurião. E ele, então todo mundo parou. Então todos se detuveram. Disse: o que esse homem vai fazer? O que vai ser esse homem? O homem chegou perto de Jesus. E o homem se acercou a Olhou Jesus. bem nos olhos de Mirou Jesus. bem a seus olhos. Disse: Senhor, Dijo: Senhor, eu tenho um criado na minha casa. eu tenho um empregado em minha casa. Eu gosto muito dele. Que a mim me gusta muito dele. Mas ele está muito doente. Ele está muito enfermo. O quadro dele é horrível. Suas situações muito difíceis. Preciso que o Senhor vá curá-lo. Eu necessito que tu vai dar sanidade. Jesus disse: estou indo. E Jesus disse: Não! Ele disse: Não não. precisa ir. Não necessita que vai. Eu sou uma autoridade. Eu sou uma autoridade. Se eu disser para alguém vá, Se dizer para alguém ver, ele vai. ele vai. Se eu disser para alguém Se ele vem, diz bem, ele vem. a pessoa viene. Ele diz: eu sei que eu sou um soldado romano. Eu sou um soldado romano. Eu sei que eu não sou um judeu. Eu sei que não sou um judeu. Aqui tem muita gente te ouvindo. Aqui há muitos que te escutam. Mas ele não sabe quem é o Senhor. Mas ele não sabe quem és tu. Mas eu sei quem tu és. Eu sei quem eres tu. Por fora é um homem. Por fora és um homem. Mas por dentro tu é Deus. Por lá dentro és um Deus. Diga somente uma palavra. Diga solamente uma E palavra. o meu criado vai sarar. E me criar sanará. Jesus disse: uau! Jesus disse: uau! Nunca em Israel Nunca em Israel eu vi tamanha fé. ele visto tão grande fé. Ele era um romano. Ele era um Mas romano. ele sabia Mas ele sabia que Jesus era que Deus. Jesus era Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Gloria a tu nombre, Rey. Gloria a tu nombre, Rey. Santo. Hermoso eres. Ele está me apertando. Ele está me apertando. É o Espírito Santo, ele deve estar te abraçando aí também. O Espírito Santo ele deve estar abraçando-te também. Quando você sabe quem é Ele, Hoje tu sabes quem és Ele.
Aquele homem estava desprezado Aquele homem estava em desprezo e se tornou um mendigo. e era um mendigo, Ele era cego. era cego. E essa outra ocasião, E neste outro momento, Jesus estava passando pela região de Jericó. Jesus estava passando aí por a região de Aquele homem Jericó. pegou todas as informações. E aquele homem obtuvo todas as informações, Informação de outras pessoas. informações de outras pessoas. E ele antes de ser um mendigo, ele fazia parte de uma categoria de pessoas nobres. E antes de ser um mendigo, ele fazia parte de uma categoria de pessoas nobres. Por isso o nome dele era Bar Jesus. Por isso seu nome era Bar Jesus. E ele estava ali, quando ele viu aquele barulho, aquela multidão, E ele estava aí quando viu aquele alboroto daquela multidão. ele disse: o que está vendo E aí? disse: o que passa? Aí alguém disse: é Jesus o Nazareno que está aí. Eu Jesus? digo: esse é Jesus de Nazaré que está aqui. Jesus? Você não sabe quem é ele, não? Ah, tu não sabe quem é ele? É o profeta. És um É o profeta. homem que cura as pessoas. Homem que Vocês estão equivocados. Vocês estão equivocados. Ele não é isso. Ele não é exército. Eu sei que ele é Eu Deus. sei que ele é Deus. Está pra lá, mendigo. Mas fora mendigo. Vai pra lá, cego. Sal ciego. Ele disse: não, Jesus, filho de Ele Davi. dijo: não, Jesus, filho de Davi. Ele não sabe quem tu és. Ele não sabe quem eres tu. Mas eu sei quem tu Eu és. sei quem eres tu. E ele disse: tenha misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Você sabe o que é misericórdia? Tu sabes o que é misericórdia? Miser significa miserável. Miser quer dizer miserável. Córdia vem de coração. Córdia viene de coração. Misericórdia é Misericórdia um miserável é um miserável no coração. em el coração. Quando ele dizia: tem misericórdia de mim, Jesus, Você tem misericórdia de mim, ele está Jesus. dizendo: me coloque em teu coração. Me coloca em tu coração. Eles não sabem quem tu és. Ele não sabe quem tu Mas és. eu sei que tu é Deus. Eu sei que tu eres Eu Deus. sei que tu é Eu Deus. sei que eres Deus. Fala, cala a boca, está atrapalhando, para de gritar. Cierra a boca, ciego. Ele disse: não para, Jesus. Não para, Jesus, Aí Jesus. Jesus parou. E Jesus se detuvo. Disse: alguém está me chamando. E deu: alguém me chama. Ele disse: Senhor, todo mundo te chama. E digo: Senhor, todos te Mas chamam. alguém me chamou sabendo quem eu sou. Pero alguém me chamou que sabe quem E sou. quando alguém me chama sabendo quem eu sou, eu paro. Quando alguém me chama sabendo que sou, eu paro da atenção. Você não está entendendo. Tu não está entendendo. Quando alguém chama Jesus, Quando alguém chama Jesus, sabendo quem ele é, sabendo quem ele é, ele para te dar ele se atenção. detém para dar-te atenção. Tudo depende de como você o vê. Todo depende de como lo vê. Se você hoje vê ele como ele Se é, hoje tu não vê como ele é, ele vai parar para te dar atenção. ele vai te deter para dar-te atenção. E foi isso que E aconteceu. foi isso que passou. Traga ele para mim. Traga-lo, minha E amiga. quando chegou perto, ele disse: você sabe quem eu sou, né? Jesus Deus, sabe quem era? Ele disse: sim. Sim. Quem tu queres? Quem tu E queres? quando alguém sabe quem eu sou, E quem sabe que quando alguém sabe quem sou eu, tenha fé sobrenatural. tem uma fé sobrenatural. Quem sabe quem eu sou, Quem sabe quem sou eu, tenha minha atenção. tiene minha atenção. O que você quer? Que queres? Eu quero ver. Eu quero ver. Então vá. E Jesus então se vê. A tua fé te curou. Fé te sanado. Deus o Rei, Senhor. Aleluia. Diga: Jesus é Deus. Diga: Jesus é Deus. 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 Ele é o Todo-Poderoso. E Ele é esse Ele todo-poderoso. pode fazer qualquer coisa. Pode hacer qualquer coisa. Quando você se entregou para Ele, Quando te entregaste a Ele, você não se entregou para o homem tú Jesus. nos entregaste al hombre Jesús. O homem Jesus é para ser imitado. Y el hombre Jesús es para ser mirado. Você se entregou para o Deus que está dentro do homem Tú Jesus. te has entregado para el Dios que está en nombre Jesús. E se você se entregou para esse Y Jesus, si tú te has entregado para este hombre Jesús, então eu posso te garantir algo. entonces yo te garantizo algo. Você não é apenas um vencedor. Tú no es apenas un vencedor, Você é mais do que vencedor. eres más que un vencedor. Aleluia.
Você não pode algumas coisas. Tú no puedes algunas cosas. Você pode todas as coisas. Tú puedes todas las cosas. Ele disse Él dijo em sua palavra: en su palabra: se você crê que eu sou o que sou, si tú crees que soy lo que soy, você pode todas as coisas. puedes todas las cosas. Aquele que me fortalece. Aquel que me fortalece. Amén, aleluya. 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 Soberano Gracias, Dios. Padre. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Porque muitos crentes desanimam. Porque muchos creyentes desaniman. Começa a orar e para de orar. Começa a orar, se detiene. E fica desanimado. Se quedam desanimados. Deus não me respondeu. Dice: Deus não me Deus não respondeu. fez nada. Deus não hizo nada. Porque você não sabe quem Ele é. Porque tu não sabe quem. E eu quero encerrar contando uma outra história bíblica. E eu quero terminar contando uma outra história bíblica. Essa mulher também não era judia. Esta mulher também não era uma judia. Era uma cananeia. Era uma cananeia. Jesus estava na reunião Jesus estava na reunião com seus discípulos. também com seus discípulos. Estava conversando e ensinando para eles. Estava ensinando para eles. Era uma reunião fechada. Era uma reunião cerrada. Só com a sua liderança. Só com seu É liderazgo. um tipo de reunião que não está aberta para ninguém. É um tipo de reunião que não está aberto para todos. A mulher começou a bater na porta. A mulher começou a tocar a porta. Deixa ele entrar! Deixa-me entrar! Aí um discípulo abriu a porta. Então, se um discípulo abriu a porta, Ele disse: hoje ele não pode atender, está em reunião fechada. hoje não pode atender, está em uma reunião cerrada. Não, mas eu quero falar com ele. Não, mas eu quero falar com ele. Não é mulher, não pode. Esta mulher não pode. Não, eu preciso falar com ele. Eu necessito falar com ele. Porque, ela insistiu muito. Ele insistiu muito. Aí Jesus levantou e foi lá na porta. Então Jesus se levantou e foi assar na porta. Eu não posso te atender agora. Eu não te posso atender agora. Estou ocupado. Estou muito ocupado. Agora estou tratando da reunião com os meus filhos. Agora estou em uma reunião com meus filhos. Eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Eu não posso quitar o pão de los hijos e poner los cachorros. Ele chamou ela de cachorra. Ele chamou ela de perro. Será que ela chamasse você de cachorro? Que chamaria? Chamar de perro tu poderia? Ele estava testando ela. Estava ponendo na prova aqui. Muitas vezes Deus está testando você. Muitas das vezes Deus te está provando. Para ver se realmente você sabe quem é Ele. Para ver se realmente tu sabes quem é esse. Ele disse: pode me chamar de cachorra. Eu digo, pode me chamar o que seja. Porque os cachorrinhos Porque os cachorros também comem da migalhas também comem da migarra que cai da mesa do seu que cai da Senhor. mesa de seu Senhor. Eu sei que tu é Eu Deus. sei que tu és Deus. Minha filha está endemoniada. Minha filha está enferma e Tu Senhor endemoniada. pode livrá-la. O Senhor não pode livrá-la. Ele disse: uau, mulher. Oh, mulher! Você descobriu que eu sou Deus. Descobriu que Deus foi Deus. Então pode ir embora. Então você pode ir. Sua filha já está liberta. Tu ainda já está liberada. Está livre. Gracias. Aleluya. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Você pode confiar nele. Tu pode confiar nele. Você pode persistir em orar. Tu podes insistir em orar. Não importa quais os problemas que aconteçam. Não importa os problemas que aconteçam. Quando você sabe quem é Ele, Quando tu sabe quem Ele é, nada vai abalar você. nada te vai abalar. Quando você sabe quem é Ele, Quando sabe quem Ele é, você sabe que Ele está cuidando de você. tu sabe que Ele cuida. Você sabe que o choro pode durar uma Tu noite, sabe que o llanto pode durar uma mas a noite, alegria vem pela manhã. mas a alegria vem pela manhã. Você precisa saber quem é que você está seguindo. Tienes que saber quem é que tu Você estás está seguindo. seguindo a expressa imagem do Deus Tu vivo. estás seguindo a expressa imagem de Jesus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. É Deus em diminuição. É Deus de uma forma menor. Ele se diminuiu Ele se diminuiu. por amor a você e a Por amor a mim. eles e a mim. Mas Ele é Deus. Mas Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Jesus 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 é Deus. Gracias, Padre. Eu queria que você baixasse sua cabeça para nós orarmos agora. Quero que barre sua cabeça agora para orar. Você que está aí também em sua casa, Tu que também está em casa, quero que você comece a orar. quero que tu comece a orar.
Você pode confiar nele. Tú puedes confiar en Él. Ele não é um anjo. Él no es un ángel. Jesus não é um arcanjo. Jesús no es un arcángel. Jesus não é um querubim. Jesús no es un querubín. Jesus é Deus. Jesús es Dios. Quando você se entregou para Ele, Cuando te entregaste para Él, você se entregou para Deus. tú te entregaste para Dios. Ele é o maior entre os maiores. Él es el más grande entre los más grandes. Ele é o melhor entre os melhores. Es el mejor entre los mejores. Ele é resplandecente estrela de Davi. Él es la estrella resplandeciente de la vida. Oh, Ele é a rosa de Saron. Él es la rosa de Sarón. Ele é o lírio dos vales. El lirio de los mares. Ele é o Senhor dos senhores. Él es el Señor de señores. Ele é o Rei dos Él es reis. el Rey de los reyes. Ele é o maravilhoso. Él es el maravilloso. Ele é o conselheiro. Él es el consejero. Ele é o Deus forte. Él es el Dios fuerte. Ele é o Pai da eternidade. Él es el Padre de la eternidad. Ele é o príncipe da paz. Él es el príncipe de la paz. Ele é Jesus, o Rei da Él glória. es Jesús, el Rey de la gloria. Aleluia. Aleluya. Adore a Ele. Adore a Él. Somente você que estava ficando desanimado. Solamente tú que estabas desanimado. Você que está até desviado. Tú que estás fuera de los caminos del Señor. O Senhor está te chamando agora. El Señor te llama ahora. Ele disse: volta, filho Y meu. dice, regresa, vuelva, hijo. Você ficou confuso. Tú que estaba confundido. E você parou de me ver como eu era. Y tú dejó de vivir como yo era. Você começou a me ver apenas como um homem. Tú apenas me veía como Por hombre. isso você ficou fraco e desviou. Por eso te quedaste débil. Mas filha minha, filho Pero meu, hijo mío, hija mía, você que está afastado, tú que estás alejado de volte Señor, agora para os meus braços do vuelva Senhor. ahora para el brazo del Señor. Você que estava ficando desanimado, Tú que estabas desanimado, que estava não tendo mais força para orar, que no tenía más fuerza para não orar, sentia vontade de ir mais para a igreja. tenía ganas para venir a la iglesia. A Bíblia ficou jogada lá no canto. Su Biblia se estaba a un lado, Você já não cantava tú mais. ya no cantaba más. Você vinha, quando vinha à igreja, vinha por obrigação. Y cuando venía a la iglesia, venía por obligación. Você já não estava mais sentindo a presença de Deus. No sentías más la presencia de Dios. Estava ficando totalmente desanimado. Estaba muy desanimado. Mas agora, Mas ahora, você sabe quem era Ele. tú sabes quién era Él. Jesus é Deus. Jesús es Dios. Jesus é Deus. Jesús es Dios. Então agora comece a se fortificar na presença Y dEle. ahora comienza a fortalecerse en la presencia de Él. Comece a dizer para Ele que você não pode viver sem Ele. Comienza a decir para Él, no puedo vivir sin Él. Eu não posso viver sem Ti. No puedo vivir sin ti. A presença de Deus está vindo sobre este lugar. La presencia de Dios está viniendo sobre este lugar. A presença de Deus está vindo aí em sua casa. La presencia de Dios está viniendo ahí en tu casa. Comece a ficar cheia da presença dEle. Comienza a estar lleno de la presencia de Dios. Mostre para Ele que você sabe quem Ele é. Muéstrense para Él que tú sabes quién Él Diga, Senhor, eu sei que Tu é Deus. es. Y yo sé que tú eres Dios. Para Ti não há nada impossível. No hay nada imposible para ti. Eu sei que Tu é Deus. Yo sé que tú eres Dios. Para Ele. Y para Él, Diga, Tu és o meu Deus. y tú eres mi Dios. Esse é o momento do milagre. Ese es un momento de milagros. Se você conseguir vê-lo como Ele é. Si tú logras ver cómo Él Se es. você conseguir crer nele como Ele é. Si tú consigues ver cómo Él es. Começa a ver os milagres acontecer em sua casa. Comienza a ver los milagros acontecer en tu casa. Começa a ver os milagres acontecer em sua família. Comienza a ver los milagros acontecer en tu familia. Começa a ver os milagres acontecer no seu trabalho. Comienza a ver los milagros ahí en tu trabajo. Começa a ver os milagres acontecer em seu corpo. Comienza a ver los milagros ahí en tu cuerpo. Começa a ver o milagre acontecer em seu ministério. Comienza a ver el milagro ahí en tu ministerio. Porque tudo depende de como você vê ele. Pero todo depende de cómo lo ves.
Então começa a orar com toda a sua força. Entonces comienza a orar con todas tus fuerzas. Diga, Jesus, eu sei que tu és Deus. Y Jesús, yo sé que tú eres Dios. Tu és o Todo-Poderoso. Tú eres el Todopoderoso. Pode fazer qualquer coisa. Tú puedes hacer cualquier cosa. E se prepare porque está acontecendo algo aqui. Y prepare porque algo pasa por aquí. Algo está acontecendo aqui. Algo está pasando aquí. Aleluia. Não pare, não pare. Não No se detenga. Aleluya. Alabado Dios. Está acontecendo algo aí onde você está. Algo está pasando ahí. ¿Dónde estás? Milagres estão acontecendo. Milagro está pasando ahí. Milagres criativos estão acontecendo. Milagros creativos estão acontecendo. Quem é que está na sua família que você quer um milagre para ela? Quem de tu família que tu queres um milagre para ela? Quem é da sua casa que você quer um milagre para ela? Quem de tu casa que tu deseja um milagre para ela? Esse é o momento. Esse é o momento. Sabe, igual a mulher cananeia agora. Haga como a mulher cananeia Faça agora. como aquele comandante do exército romano. Haga como aquele comandante do exército romano. Diga, Senhor Jesus. Diga, Senhor Eu Jesus, sei que tu é Deus. eu sei que tu eres Deus. Diga somente uma palavra. Diz solamente uma palavra E meu irmão vai ficar livre. e minha hija se queda livre. Meu marido vai ficar liberto. Mi marido estará liberado. Meu filho vai ficar livre. Mi hijo estará libre. Minha filha vai ficar Mi livre. hija estará libre. Oh, fale para ele. Dile para Se él. tem alguém na sua família que está doente, Si hay alguien en tu familia que está enfermo, fale para ele agora. hable para él Tem ahora. alguém na sua família que está perturbado por demônio, Si hay alguien que está con perturbación por los demonios, fale com ele agora. habla con él ahora. Tem alguém na sua família que está desviado do Si hay evangelho, alguien de tu familia que está alejado del evangelio, você tem que falar igual falou aquele romano. tú tienes que hablar como habló aquel romano. Você tem que falar igual falou aquela mulher cananeia. Tú tienes que hablar como aquella mujer cananeia. Tem que dizer, eu sei que tu é Deus. Yo sé que tú eres Dios. Diga uma palavra só. Entonces dile solo una Eu palabra. sei que a minha família será salva. Yo sé que mi familia será Eu salva. sei que minha família será restituída. Yo sé que mi familia será alcanzada. Ele está te ouvindo agora, meu irmão. Dios te escucha ahora. Ele está te ouvindo agora, minha Te está te irmã. oyendo ahora. Eu sinto a presença do Senhor. Yo siento la presencia del A Señor. glória de Deus está aqui. La gloria de Dios está A aquí. glória de Deus está aí. La gloria de Dios está ahí. Receba um milagre para a sua vida. Recebe mi milagro para tu vida. Em nome de Jesus, En que el nombre Deus. de Jesús que es Dios. Receba um milagre para a sua família. Recebe milagro para tu familia. Para os seus conhecidos. Para tus conocidos. Hoje é dia de milagre. Hoy es día de milagro. Algo está acontecendo. Algo está pasando. Eu vejo anjos correndo de um lado para o outro. Yo veo ángel corriendo de un lado hacia Eles otro. correm com muita velocidade. Ellos corren muy recio, con mucha velocidad. Você está mexendo com Deus hoje. Tú estás hoy tocando en Dios. Você está mexendo com Jesus agora. Tú estás moviendo a Jesús ahora. Porque esses anjos que estão correndo de um lado para o outro, Esses ángeles que corren de un lado a otro. eles estão fazendo um trabalho de resposta de oração. Eles estão fazendo um trabalho de resposta de oração. Porque quando você clama a Deus, Porque quando clamas a Deus, Ele manda os anjos fazer os trabalhos. Ele envia ángeles para fazer o trabalho. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não dudo. Milagres estão acontecendo aí onde você Que está. milagre está ocorrendo aonde tu estás. Milagres estão acontecendo. Milagres estão acontecendo. Porque eu vejo os anjos correndo de um lado para o outro. Porque eu vejo os ángeles correndo de um lado a outro. Então não pare de orar. Você não tem que orar. Está acontecendo algo poderoso esta Algo está noite. passando. Algo poderoso está acontecendo. Algo está passando. Você está tocando em Tu Deus. está tocando em Deus. Você está tocando no Tu Senhor. está tocando en el Senhor. Você está sentindo a glória dele E aí. tu estás sentindo a glória Você dele. está sentindo o poder dele aí. Estás sentindo o poder dele. O que você está sentindo
sentindo? E tu está É a sentindo? presença dele. Essa é a presença dele. Ele está te abraçando forte. Ele te está abraçando Ele fuerte. está dizendo para Ele você: te está dizendo: minha filha, hija, meu mi filho, hijo, eu estou te ouvindo. eu te escucho, eu te O que oigo. você quer que eu faça? O que queres que te haga? Não pare de orar. Não deixe de orar. Não pare de orar aí. Não deixe de orar. A oração proporciona milagres. A oração provoca milagres. Orar significa saber que Ele é Deus. E orar significa saber que Ele é Deus. Você não tem como ter fé se não saber que Ele é Deus. Não há como ter fé se não sabe quem Ele é Mas Deus. hoje você aprendeu mais sobre isso. Mas hoje nós aprendemos mais sobre isso. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos ter um momento de louvor agora. Vamos ter um momento. Eu vou pedir que a irmã depois coloque um cântico de adoração a Jesus. Toque um cântico de adoração a Eu Jesus. gostaria que você estivesse em casa, se colocasse de pé. Você que está Porque tu aqui está em também. casa e está aqui, ponga-se de pé neste momento. Para vocês que estão aqui, Para vocês que estão aqui, se houver alguém aqui se há alguém aqui que ainda que está com um problema de enfermidade, que está com alguma eu enfermidade, já orei por 2, 3 vezes. eu já orei por 2 ou 3 Mas vezes. quando acabar a reunião, Pero quando terminar esta para reunião, você que está aqui, para tu que estás que aqui, ainda está sentindo mal, que aún se sente mal, no final venha até o nosso encontro quando acabar, al final quando terminar, venga a nosso que encontro. nós vamos fazer mais uma oração pessoal por você. E nós vamos fazer mais uma oração personal por Eu ti. gostaria que alguém convidasse a apóstola Ide ou alguém que está responsável para encerrar daqui a uns Eu minutos. gostaria de invitar a pessoa que está responsável para vir aqui, ou a apóstola A apóstola Ide está, se ela estiver por aí. está indo por aí. Eu quero que você, antes de eu passar para ela, eu quero que você adore o Senhor. Antes que eu entregue serviço a Ele, eu quero que tu comece a adorar o Senhor. Eu quero que você cante a Ele, porque hoje é Eu dia quero de que milagres. tu cante a Ele, porque é dia de milagre. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Alguns de vocês que estão me ouvindo, Alguns de vocês que me estão ouvindo, os que estão aqui, os que estão fora, os que estão aqui adentro, os que estão afuera, vocês vão ter um problema essa noite. vocês têm algum problema nesta Eu noite? vou explicar de novo. Eu vou explicar de novo. Alguns de vocês terão um problema nesta Alguns noite. de vocês terão um problema esta noite. Alguns de vocês não vão conseguir dormir direito. Alguns de vocês não vão conseguir dormir, Porque o Senhor vai pegar vocês de noite em seus quartos. porque o Senhor vai tomar na noite em suas habitações. Vocês não se espantem se você for deitar na cama e começar a ficar chorando, chorando, chorando. Então não se assustem se sentassem na cama e estejam chorando. Não se preocupe se você não conseguir dormir direito. Não te preocupes se tu não conseguir agarrar o sonho e dormir. Não se preocupe se você sentir muita presença de Deus. Não te preocupes se sentir muito a presença de Deus. O Senhor vai encher você de uma forma especial. O Senhor te llenará de uma forma muito especial. Os anjos do Senhor vão invadir seu quarto. Os anjos do Senhor vão entrar em seu quarto. Você vai perceber que essa noite você vai dormir chorando. Você vai dar conta que esta noite Cante a Ele. cante a Ele. Amamos
We just love your presence. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia. Preciosa presencia tuya, Señor. Aleluya. Gracias por tu presencia. Gracias que estás aquí. Gracias que estás en cada casa. Gracias que estás en los automóviles también. Ay, Señor. Gracias. Multiforme y multimanera de adorarte. Porque tú eres un multidios. Aleluya. Aleluya. Damos gracias a Dios, a aquellos que nos han sintonizado a través de Facebook, a través de YouTube y a través de todos los medios, no sé. Hasta allá afuera, ahí estamos en la Suburban, 4 personas ahí. Mi hermano también, se me olvida el nombre, pero también está en el carro. Bueno, no hay nada que nos detenga. Y vamos a continuar. Mañana por la noche continuamos igual. Y yo les invito, tráiganse su carro, se ponen en su carro, hay bocina afuera. Voy a poner pantalla también, una pantalla gigante, para que usted pueda ver la administración desde aquí de adentro. Tenemos todo el equipo, nomás deben poner la pantalla afuera. Pero no te quedes en casa, porque se van a poner peores los días. Va a haber más restricciones y más restricciones. Vamos a lograr el momento que tenemos. Y esto se va a pasar. Y no tocará tu casa, no tocará los tuyos, no tocará tu morada. Y tú vas a valorar más cada momento que tú tienes la oportunidad de estar en la casa de Dios. Cada momento que tienes la oportunidad para tener comunión con Él, aunque no estés bajo este techo. Que estés bajo tu casa, bajo el techo de tu casa, tú vas a tener valorar, decir, wow, qué tremendo es poder juntarme con mi familia, con mis hijos, con los míos, y dejar que la presencia de Dios invada nuestra casa. Usemos este tiempo el celular tan poderoso que tenemos para transmitir esta palabra a otros. Y no solo la palabra, la presencia de Dios está en la casa. Padre, te damos gracias por cada persona que está sintonizando en su casa. Sé que es algo diferente, algo, Señor, que tal vez ni teníamos idea que íbamos a poder hacer. Pero qué herramienta tan poderosa has puesto en nuestras manos, que nada detiene que tu evangelio siga siendo predicado, siga siendo anunciado a las naciones. Toca las vidas, los familiares, aún aquellos que no te conocen. Les hablamos que estén bajo esta cobertura de tu sangre preciosa, y ninguna plaga tocará las moradas de ellos, en el nombre de Jesús. Te vemos mañana a la misma hora, 7:30. Estamos dejando que se venga la gente, que se conecten. Y quedaron algunas bolsas de alimento todavía, cereal, algunos vegetales. Vente mañana. Y no queremos que se nos quede eso, queremos bendecir a alguna familia que a lo mejor está escaso ahorita en algunas cosas, y puede ser de bendición eso. Dios te bendiga, hasta la próxima.